Chegamos mais uma segunda-feira, véspera do Dia das Crianças, mas estamos aqui, né, Daniel? Trabalhando, né, Daniel? A gente está com o Daniel, que é lá do Floresta, treinador do Sub-20 e também está assumindo aí para o jogo de amanhã, né? Tem jogo amanhã? Isso, contra o 13 da Paraíba. 21h30 Vai aqui no ser o Estádio Amigão. treinador interino no profissional, amanhã contra o 13. Seletiva da Copa do Nordeste, né? Aliás, diga-se de passagem, é um evento maravilhoso. Eu acompanho desde o começo a Copa do Nordeste, porque eu trabalhava no Esporte Interativo, e o Esporte Interativo foi o primeiro canal que transmitia os jogos da Copa do Nordeste. Então, desde o comecinho ali, com aquela 2010, taça... eu acho. Não, eu não sou de 2010, acompanhava depois, mas é que começou a ganhar bastante repercussão depois no Esporte Interativo, tanto é que aí os outros veículos quiseram também transmitir e tal, porque o evento é muito bom. Fora que aquela taça é a taça mais bonita de todos os campeonatos do mundo, eu acho. Não tem nenhuma taça igual aquela. Ela é maravilhosa. Ganhar uma daquela, hein, professor? Já pensou? Eita! Vou começar já para não demorar muito, que a gente atrasou um pouquinho o começo da live, que a gente estava arrumando aqui alguns detalhes. Para você e para o time do Floresta, qual que é a importância do trabalho da categoria de base? O convite. O trabalho de base, seja ele no Floresta ou em qualquer um dos clubes, ele tem como principal objetivo formar um cidadão, né? Muito se quer de formar um grande atleta, né? Se quer fazer o jogador tanto para civil profissional como para a nível de mercado, mas a gente não pode tratar de uma mercadoria, né? A gente fala ali de um ser humano. A gente precisa entender bastante dos agentes que influenciam, né, esse atleta, seja ele do sub-13, do sub-10, enfim, da iniciação até a parte final do processo, né, que dependendo do clube pode ser um sub-23 ou até mesmo um sub-20, né, para que a gente consiga desenvolver, né, em cada faixa etária, tanto as fases sensíveis de treinamento, como também entender o fator maturacional, né, não de forma fisiológica, né, mas de forma comportamental, porque às vezes tem garoto de 10 anos de idade que tem um contexto familiar que torna ele muito mais maduro que um outro garoto que tem um outro tipo de contexto familiar. E nós que estamos gerindo ali um processo como treinador, né, um principal agente ali, influenciador dentro do clube, a gente precisa entender bem sobre isso, sobre o ser humano, sobre os agentes que têm influência sobre o seu atleta para poder extrair o melhor, para poder realmente ali formar o melhor cidadão possível, a melhor pessoa possível, e assim a gente vai ter o melhor atleta. Esse é o caminho que eu acredito. Como uma segunda escola, né? Tem a escola normal do dia a dia e a escola do futebol, que eu sempre falo, o esporte é muito disciplinador, né? Às vezes você diz sobre as crianças, tem crianças que a gente sabe que muitas não têm estrutura familiar, às vezes os pais são separados, às vezes tem só mãe ou só o pai e trabalha o dia inteiro, então a criança não tem muito o contato com uma disciplina. E isso, a primeira disciplina que traz no esporte é isso, é respeitar os mais velhos, que são os treinadores, você ter a disciplina, de repente, de rotina de treinos, de horário, modifica um pouco a alimentação, para de comer só salgadinho, biscoito, bolacha, você tem que se alimentar melhor. Então, esse tipo de educação para formar o cidadão, que você falou agora, eu acho que é uma das grandes virtudes do esporte em geral, não só o futebol, mas qualquer esporte, né? Sem dúvida, né? Porque a gente vende a ideia que o cara vai ser um jogador profissional, né? E aí, às vezes, ser um jogador profissional para esse garoto de 10 anos de idade é ser o Neymar. E a gente sabe, né, que de 30 jogadores, se sair um, se sair dois, saírem três, já é de grande valia o trabalho, entendeu? Então, e os outros 27? O que é que a gente vai fazer? Que tipo de cidadão a gente está entregando para a sociedade? Então, é usar bem a ferramenta futebol, né, que é o meu caso, né, que é o esporte, né, no sentido aí macro da palavra, para poder entregar o melhor ser humano possível, enfim, respeitando as hierarquias, respeitando a alimentação, entendendo o entretenimento, né? Hoje se fala de dieta digital, né? Dieta tecnológica, né? O entretenimento hoje a nível de internet, ele é absurdo, né? Então, hoje é uma outra geração de 10 anos atrás. A gente tem que saber caminhar, saber falar a língua deles, saber acessá-los, né? E se bobear também, esse exagero de conteúdo
toma o dia inteiro do cara, né? Quando vai ver, não fez nada e passou o dia inteiro na tela do celular olhando as coisas e não foi treinar, não quis fazer. Então, fazer essa molecada vir para o esporte, eu acho que hoje em dia é uma tarefa cada vez mais difícil, né? Esporte físico, né? Porque já tem os e-games, né? Que são os esportes virtuais, mas trazer para o esporte físico mesmo é cada vez mais difícil, assim, para vocês que são treinadores e professores, né? Conta, antes de eu fazer uma outra pergunta aqui, conta um pouquinho da sua história, Daniel. Como que você virou treinador de futebol? Você jogou antes também? Ou só foi direto mesmo, sempre pensando em ser professor e tal, ou treinador? Eu sempre quis ser treinador, isso é uma grande verdade, mas eu não tinha ideia de como seria o início, né? E aí a minha família ela é toda do direito, e aí eu quis seguir o caminho da educação física, né? Sempre fui atleta, jogava futsal, vôlei, basquete, jogador em qualquer um dos esportes é mentira. Eu era um cara que tentava, era um cara esforçado, dedicado, mas não tinha a qualidade técnica para se tornar um grande jogador. Eu tentei até ali os 20, 22 anos, 21, 22 anos, e aí eu já tinha iniciado a faculdade em 2005, com o objetivo de ser treinador. Porém, o futebol no Nordeste, né, ele tem melhorado, ele tem evoluído muito, mas ele ainda é bem atrasado a nível de Sul e Sudeste, isso é uma verdade, não tem como fugir disso. Então, as oportunidades eram diferentes, né? O mundo, como eles enxergavam o futebol para oportunizar um garoto saindo da faculdade, era muito mais difícil do que um ex-jogador, né? Então, era um mercado muito mais dos ex-jogadores do que propriamente para o cara acadêmico, né? E aí, com o passar do tempo, trabalhei com várias áreas da educação física. Quando foi 2014, aí, quase 9 anos depois, aí quando o Ceará comprou o CT, eu recebi o convite para ser analista de desempenho. Não sabia o que era, sou bem sincero de te falar, mas as pessoas que me levaram aqui, faço menção ao professor Djalma Neto, professor Anderson Batatais, me ensinaram muita coisa, entendeu? E aí, eu com aquela sede de aprender, muito curioso que sou, colei nos treinadores, acompanhei todos os treinamentos e fui aprender. Ô, Daniel, então no Sub-13, daí você começou já como treinador lá e ganhou vários títulos pelo Ceará, né? Isso. Aí no Sub-13 fui bicampeão em 2015, né? A gente venceu as 4 categorias, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, onde eu fui auxiliar no 15 e no 20. Aí eu fui promovido para o Sub-15, o treinador do 15 foi para o 17, e o coordenador assumiu a categoria Sub-20. Assim, foi um marco que até hoje ninguém conseguiu atingir, né, que é vencer as 4 categorias. Depois, em 2016, eu fiquei até abril, aí houve meu desligamento, passei ali um ano sabático, né, um ano de aprendizado, treinei uma equipe amadora aqui, que é o Santa Cruz, aqui de Fortaleza, né. Aí de lá fui para o Inter fazer um estágio, né, já no final ali de 2016. Quando eu retorno em 2017, recebo o convite do Santa Cruz de Natal para ser auxiliado do profissional e coordenar a base, né, estruturar a base, né, e de lá que saiu o Gabriel Veron, que foi para o Palmeiras, né, Sim. que é tão conhecido no Palmeiras, né. No Ceará a gente conseguiu alguns objetivos que vale a pena citar, que foi o jogo profissional do Felipe Jonathan, o primeiro jogo dele contra o Ferroviário. O Arthur Cabral, primeiro jogo na capital como profissional, também esse mesmo jogo contra o Ferroviário na Fares Lopes, que é um campeonato que dá vaga à Copa do Brasil. Em 2017, eu passo uma semana no Santa Cruz de Natal, o Ceará me faz um convite, eu retorno, e aí passei até janeiro desse ano, onde conquistei 14 títulos, regionais, estaduais, a melhor campanha na Copa do Brasil de 2019, perdendo na quarta de finais para o Vasco da Gama nos pênaltis. A melhor campanha no Campeonato Brasileiro, 9º lugar geral e 5º lugar do grupo, convocação de 2 atletas para a seleção brasileira, que foi o Davi e o João Vitor. 2 vendas, né? O Robert para o Grêmio e o Lula para o Internacional de Porto Alegre. Aí eu saio, fui desligado em janeiro desse ano. Já 2 meses depois fui para Fortaleza, que é o rival, como auxiliar técnico do Sub-17, né? E aí eu recebi o convite do Floresta para ser o treinador do Sub-20 e auxiliar da casa no profissional. Aí eu resolvi aceitar esse desafio, tendo em vista que é um planejamento de carreira, né? Você já começar a direcionar a sua carreira para o profissional.
E aí fiz jogos esse ano na Série B, cearense, né, que o Floresta joga a 2ª divisão do estadual e a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, a Série C. E aí a gente terminou em 8º lugar, né, mantemos o clube na divisão ainda de acesso. Da Série C? Aham. Na Série C foi o professor Lester, né? Eu estava só como auxiliar tá. da casa, né? Na Série B do estadual, a gente manteve o clube, a gente pegou o clube ali na metade do campeonato e mantivemos ele na divisão de acesso. Com o final da Série C, e eu era treinador do Sub-20, né? Estamos nas semifinais do estadual, valendo vaga para a Copa São Paulo. Dia 16, sábado agora, a gente faz o jogo da volta contra o Pague Menos, né? Precisamos ganhar da vitória mínima ali, do placar mínimo, para garantir a classificação para a Copa São Paulo e a vaga na final. Com o final da Série C, o professor Leston, né, houve um replanejamento, um novo planejamento aqui do Floresta, né, onde tiveram alguns acordos, algumas saídas, e combinou com a saída da comissão técnica em comum acordo. E aí a direção e a gerência de futebol achou por bem me colocar como o treinador interino, né, para esse jogo contra o 13 amanhã, valendo vaga para a Copa do Nordeste, né, uma seletiva, né, a pré-Copa do Nordeste, digamos assim. É igual a Libertadores, é igual a Champions League, digamos que é a fase seletiva. E aí amanhã, 9h30 da noite, 21h30, no Estádio Amigão contra o 13 da Paraíba. E quantos anos você tem, Daniel, de idade? No futebol, de idade tenho 34, faço 35 no próximo domingo. No futebol só tenho 7 anos. Treinador novão, pô, 34 anos. Se for pensar, né, a maioria dos caras, que nem você falou, é tudo boleiro. E aí o cara encerra a carreira no profissional para começar a estagiar para virar treinador depois, né? E sempre os caras entram com uma idade um pouco mais avançada, né? Mais 40 para cima. 34 é um treinador novo. E é legal ter cara novo, assim, que pega uma outra visão. Eu acho legal, eu acho que deveriam ter mais treinadores jovens. Não necessariamente o cara tem que estar com uma idade mais avançada para ser treinador, né? Acho que dá para aprender muito. Quando o cara quer, aprende muito. E lógico que a experiência conta, mas aprende muito em pouco tempo, assim. O estágio que você fez no Internacional, para quem quer ser treinador? Eu sei que aqui é para base, para molecada, mas se no futuro alguém desses meninos não vira um jogador e quer ser um treinador, o que faz no estágio? Você, como um treinador, vou lá para o Internacional, o que você faz lá? O que acompanha? O que o treinador, o que um estágio de treinador faz? Assim, eu vou falar por mim, né, que eu fiz 2 grandes estágios. O do Inter foram mais de 15 dias. Lá eu recebi uma proposta para ser captador, né? E culminou com o rebaixamento do Inter na época, né? E aí houve uma troca de direção e acabei que eu não fui contratado. Eu fiz outro também no Bahia, com o professor Marcelo Vilhena, que é um cara, assim, eu faço menção de um grande formador, um cara que valoriza muito o ser humano, é um precursor da formação integral do futebol brasileiro. Assim, vai muito de pessoa para pessoa, sabe? Nós nordestinos, a gente é muito comunicativo, a gente fala demais, a gente não tem vergonha de se expor, a gente não tem vergonha de perguntar, a gente não tem vergonha de ser curioso, né? E aí é o que eu queria deixar aqui bem claro, né? Seja curioso, não tenha medo de perguntar, só saiba a hora, não seja invasivo, não seja mal educado. Entenda bem a abertura que o treinador vai dar. Tem treinador que te dá mais abertura, tem treinador que te dá menos abertura. Isso é feeling. Isso não é... Eu não tinha amizade com as pessoas que estavam no Inter, mas assim, é um cara que mudou a minha vida. Gosto de citar para fazer gratidão. Mudou muito a minha forma de pensar futebol, de trabalhar futebol, que é o professor Carlos Beirinha, que era o treinador do Internacional na época. Eu fiquei no apartamento do Yarley, que é um cearense também, né? Um cara fantástico, um ser humano ímpar, é difícil de encontrar pessoas como ele. Eu pude aprender muito, amadurecer muito, tanto que consegui levar o Carlos, né? Eu fiz a indicação do Carlos para o Ceará em 2018, ele foi trabalhar lá conosco. É um cara, assim, realmente de um tato diferente, é um ser humano diferente para poder ensinar. O cara vive futebol, ele transpira futebol, enfim, é um cara realmente muito diferente, que influenciou muito a minha vida. E o outro foi o Vilhena, nesse estágio, porque
No Ceará eu sempre fui muito taxado de pai de jogador, né? Eu nunca fui pai de jogador nenhum, não gosto desse rótulo, não aceito esse rótulo, eu só me preocupo com o ser humano. Eu não posso pedir para ele se esforçar, para ele honrar a camisa, para ele ser identificado com o clube, se eu não sei o que é que ele passa, o que é que ele come, onde que ele dorme, as pessoas que ele tem contato, o bairro que ele mora. Então, eu tenho esse lado de ser humano mais aguçado, assim, entendeu? E fui muito criticado, e no começo, e quando eu fui para o Bahia, a Vilhena me levou para a reunião do Sub-15. O Sub-15 era a semana da final do estadual lá contra o Canaã, e depois teria uma viagem para a Aldeia Cup em Recife. Ele chegou para o treinador e estava todo mundo, tinha umas 30 pessoas convidadas, psicopedagoga, pedagoga, assistente social, era muita gente. E ele falou para o treinador, o fulano, Beltrano e Cicrano estão fora da viagem porque eles estão de recuperação no colégio. E quando eu fui ver, os 3 caras eram titulares do Sub-15. Então ali você vai formar o ser humano, ali você vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu acho que quem trabalha no futebol, assim, né? Eu acho que na vida, desculpa falar assim, Lucas, mas eu acho que na vida você não pode passar pela vida das pessoas e não deixar nada e ser só, opa, tudo bem, sei quem é, entendeu? Eu tenho que deixar alguma coisa na vida de alguém, e essa é a linha que eu procuro seguir. Até agora tenho obtido êxito. Bom, tá dando certo, né? Porque tem título, é o que mais tem aí nas categorias de base. Qual que é a dica que você dá para a molecada que deseja entrar num clube profissional, né? Ele tá na base, mas ele quer virar jogador e entrar num clube. A gente sabe que a grande maioria fica pelo caminho, até pela quantidade de jogadores e quantidade de clubes, mas os que chegam lá, os que vencem, que dica que você dá para esses caras aí, para poderem chegar também? Bom, eu vou falar o seguinte: a primeira coisa é aproveitar, é ser feliz, essa é a primeira. O cara aproveitar o máximo possível aquele momento, porque ele não sabe se ele vai jogar, ele não sabe se ele vai ter uma lesão, ele não sabe se alguém vai ver esse treinador vai gostar, ele não sabe. Então viva aquilo ali intensamente. Cuidado com o namoro, cuidado com o entretenimento, que é a internet, que é os jogos eletrônicos. Jogue bola 200 vezes por dia, no colégio, na rua, na areninha, do clube, entendeu? O que faz a diferença do jogador brasileiro para o europeu é o fator social. Ele joga, não sei de onde você é, Lucas, mas se você for ver as brincadeiras de rua, elas são sazonais, né? A época da raia, a época da bila, a época do peão, a época da travinha, a época da queimada, né? Carimba, João Ajuda, entendeu? Então, 7 pecados, garrafão. Então, são brincadeiras que na nossa infância nos geram habilidades motoras, né? Quando você passa a ter o treinamento, né, num clube, um treinamento direcionado para o esporte, que seja no caso futebol, você consegue aprender melhor, ter uma melhor desenvoltura pela fase sensível de treino que você está, coordenação, agilidade, entendeu? Então, assim, são vários fatores que te fazem ser um atleta melhor. Então, o primeiro ponto é esse, social, né? O segundo ponto, a nível mental, é não negociar com erro, não negociar com cansaço, porque são coisas que são inerentes ao esporte. É um lema que eu sempre trago. O outro lema que eu te trago é usar o Felipe Jonathan, o Arthur Cabral, o Raul, que joga aí no Red Bull, que são atletas que eu trabalhei, que me impactaram, assim, porque eles têm a mente muito forte. O Arthur Cabral foi dispensado do Inter, o Arthur Cabral não foi aproveitado no Palmeiras na primeira passagem, o Felipe Jonathan teve 2 lesões no joelho, uma na Copa do Brasil de 2015, primeira vez que ele ia jogar, a outra pré-Copa São Paulo, era uma geração 9-5, ele 9-6, ele 9-8, então 2 anos abaixo da idade, e eles mantiveram a mesma regularidade. O Raul, saindo de uma Copa São Paulo, sendo agregado ao profissional, rompeu o cruzado no jogo contra o Horizonte, um amistoso, um coletivo, e voltou mais forte ainda, conseguiu trilhar uma carreira, tanto que está aí no Red Bull. São pontos assim que fazem você vencer, né? É a perseverança, né? É a mente forte, digamos assim. E para fechar essa parte, os nãos, vai receber vários nãos nesse meio do caminho. E ele entender que aquilo ali não é fim, aquilo ali é meio. Às vezes não dá certo no Ceará, mas dá certo no Avaí. Às vezes não dá certo no Avaí, dá certo no Figueirense. Já cansamos de ver esse exemplo. Então, o não
nunca vai ser o fim no futebol. Ele é um meio. Porque às vezes o cara que te dá o não percebeu ou você não encaixava no elenco que ele tinha, não que você não é um bom jogador, né? A gente tem um exemplo recente de um cara muito famoso ali que foi vendido por uma fortuna, é o João Félix, lá de Portugal. Ele era do Porto, foi dispensado, o Benfica, dispensou, pegou ele e vendeu por uma fortuna para o Atlético de Madrid depois, porque ele foi muito bem. E você fala, em que clube que o João Félix não encaixaria hoje em dia? Difícil, ele jogaria praticamente em todos que ele entraria, porque ele tem uma qualidade muito boa. E foi dispensado, imagina. Alguém olhou e falou, não, eu tenho um meio-campo que é melhor que você, eu tenho que escolher entre o meio-campo e o João Félix. Na época, o cara optou pelo cara que estava lá. E o João Félix foi dispensado. E isso vai acontecer com grandes jogadores, então quer dizer que você pode ser um muito bom, um excelente jogador e acabar sendo dispensado. Mas se você vai para um outro clube, você vai dar certo em outro clube. Não é o fim, é isso que você falou. E também tem o caso do Lucas Paquetá, né? Lucas Paquetá, ele tem uma maturação tardia, ele com 19, não recordo a idade bem agora, mas ele sempre jogava na categoria de baixo. Ele treinava na categoria de baixo para poder desenvolver. Então é uma aposta do clube. Aí é quem enxerga, aí é a gestão, entendeu? Quem enxerga processo, quem banca processo. Meu amigo, esse cara é bom, ele só não está no ponto dele ainda, entendeu? Ele vai atingir o seu ápice físico, vamos trabalhar o que é que ele precisa, o que é que ele necessita. Aí você faz um raio-x do cara, do corpo do cara, fisiologia, tudo, antropometria, tudo você tem do cara para que ele consiga ser. Meu amigo, eu preciso atacar isso aqui dele. É endócrino, não é. Tem jeito, não tem jeito, entendeu? Para você conseguir extrair o cara, a venda do Lucas Paquetá, o jogador que ele é hoje de seleção brasileira. Sim. O Kaká também teve esse processo. O Kaká era bem pequenininho, até 15, eu acho, 16 anos, ele era um dos menorzinhos do time, só que São Paulo apostou nele. E o São Paulo é um clube que faz muito bem isso também, né? O São Paulo é um clube que consegue tratar vários jogadores, parte física, maturação, para o cara conseguir atingir lá na frente, ver qualidade e vai em cima. Fizeram isso com o Paquetá, fizeram certo, né? Tá aí na seleção. E jogando muito, por sinal. Isso aqui até já entra na pergunta seguinte aqui. Os avaliadores conseguem ver o potencial do jogador mesmo que ele tenha baixa intensidade? Hoje é uma questão muito, muito grande no futebol, né? A cobrança da intensidade, a tal da intensidade, né? O jogador que tem que ser intenso o jogo inteiro. Vocês conseguem detectar um cara que fala, esse cara é muito bom, mas falta ele ter mais vontade, mais pegada, e dá para corrigir um cara desse, sim? Dá, é uma habilidade treinável, porém ela é muito atitudinal, né? Ela é muito atitudinal e aí entra a questão já, digamos, psicológica da coisa, né? Mental do negócio, que é você conseguir acessar o jogador. Entender que gatilho você pode utilizar, você pode, se eu for por esse caminho, se eu usar essas palavras, entendeu? Eu consigo atingir aquilo que eu quero, né? E até que ponto é o talento dele, né? Para você bancar, né? Muitas das vezes, na base isso é mais difícil, assim. Ninguém quer bancar o jogador, né? Você quer bancar o seu jeito de jogar, né? E a gente esquece que você forma para o clube, você forma para o mercado. E muitos de nós treinadores, se a gente não tiver um bom gestor ao lado, a gente vai acabar crescendo em cima dos atletas, e não o contrário, potencializando os atletas para que você cresça, entendeu? Às vezes o caminho que a gente escolhe é inversamente proporcional, entendeu? Eu canso de falar, o Ceará tem um exemplo, você vai ver esse cara jogando ainda em alto nível, ele chama Danley, Pablo Danley. Eu era o meio 2001, tinha meio metro de altura, gordo. Aí eu quero ele. Em 2015, eu quero ele. Aí o coordenador, você não vai ficar com ele não, ele é gordo, como é que ele vai jogar time grande gordo? Aí o cara, ele é moleque, ele não tem nem pelo ainda, velho. Eu vi a axila do moleque, não tinha nada, o moleque é criança ainda. Vai dar uma esticada, vai dar aquela esticada que emagrece, né? Fica cegado. Banquei o moleque, banquei. 2017, 2018, no Sub-17, ele foi o craque do campeonato. 2018, pelo Sub-17, ele foi o craque do campeonato. 2019, ele, três anos,
2 anos, desculpa, abaixo da idade, o campeonato era 9,9, ele é 0,1. Ele foi o craque do campeonato sub-20, entendeu? Então, assim, é feeling, tato e coragem, tem que bancar. Mudei esquema tático para proteger ele, porque ele era o talento, entendeu? Para poder potencializar ele. Enfim, isso aí é feeling do treinador, é habilidade do treinador, junto com a boa coordenação, junto com a boa gestão, para te dar o respaldo, que casou que a gente teve os resultados, né? A gente foi um dos melhores anos nossos no clube. Mas se você não tivesse, entendeu? Se o coordenador falasse que não, né? Eu quero. Não vou pegar, não. Não tem que fazer. Tem que bancar. O coordenador acreditou em mim na época e segue, faz. E deu certo. E para quem está assistindo a live, quem vai assistir a live não, né? Que agora a gente está gravado isso, mas para quem vai assistir esse vídeo e vai ficar no ar lá, para quem estiver chegando depois, como que faz para quem quer ser jogador do Floresta? Do Clube Floresta. Ele tem uma forma de captação que ele envolve um aspecto social muito forte, porque é um clube da periferia, da Vila Manuel Sátiro, que é um bairro de Fortaleza. As avaliações acontecem todo dia 1º de cada mês. Paga um valor, tá? Um valor simbólico, né? Ele passa ali, ele faz um treinamento coletivo ali de 30 minutos, 2 tempos de 15. A partir desse treinamento, todas as comissões técnicas assistem. E aí a gente discute, é o Lucas, não, é o Thiago, por causa disso, daquilo. E aí ele passa para a segunda parte da avaliação, que é juntamente com o pessoal da categoria. E aí ele sendo aprovado, se ele precisar de alojamento, ele já recebe alojamento, já recebe uma bolsa de ajuda de custo. Óbvio que os valores vão de acordo com a categoria. E aí ele já passa a ser um jogador oficial do Floresta. Legal. Thiagão, tem alguma pergunta que você quer fazer por aí? Pode me mandar aqui. Ou se quiser, faz aí na live aí, Thiago. Se tem alguma que eu não fiz aqui que... Só a questão da seletiva online agora, né? Tá. Para a gente encerrar aqui, um mercado novo, a gente sabe que a internet abre grandes possibilidades para todos os clubes e para jogadores, né? Por exemplo, pode ter alguém aqui, a gente está na região aqui perto de São Paulo, pode ter jogador aqui que pode ter uma seletiva online do Floresta e vocês acharem esse cara. O que vocês acham com a internet e com essas novas ferramentas de seletiva para ajudar vocês, treinadores, pelo menos nessa triagem, né? Para essa primeira impressão e depois para o presencial, né? Que aí é o que define mesmo, né? Eu acho que tudo que for para gerar oportunidade é válido. E aí é uma forma de vocês também entenderem o mercado, né? Do mesmo jeito que eu tenho que saber os joguinhos que eles jogam, as redes sociais que eles utilizam para poder acessá-los, para poder entender eles, né? E falar a linguagem deles. É a mesma coisa, é a mesma estratégia que vocês estão usando, que é da tecnologia, entendeu? Então, assim, tudo que for para encurtar as distâncias, ainda mais com o fator pandemia, como eu falei, tudo que for para gerar oportunidade é válido, encurta os caminhos, acelera os processos, né? Porque a gente sabe que, vai comprar passagem ainda para ver e tal, gera custos, diminui valores, diminui a margem de erro, enfim, eu acho que é muito válido, né? E a gente já vê as ferramentas sendo aplicadas Brasil afora aí, eu acho que tem tudo para ser uma grande ferramenta de oportunidade para esses garotos. Daniel, muito obrigado pela conversa, apesar de teve que trocar de plataforma ali, mas brigadão pela conversa, satisfação, boa sorte aí nos próximos jogos, eu sei que você tem bastante jogo para fazer e precisar de alguma coisa, só dá um toque aí, a gente aqui da 10 Futebol vai sempre estar ajudando no que for possível. E é isso aí, boa sorte mesmo. E é legal ver treinador aí jovem e já ir atingindo seus objetivos, que é chegar no profissional, treinar os clubes profissionais. Espero te ver em breve aí, também rodando aí por todo o Brasil aí. Quem sabe, né? Chegar um dia em seleção, já pensou, treinador da seleção? O Tite está balançando, hein? O Tite está balançando.
E com a melhor campanha, né? A corneta não é pequena. Mas eu que agradeço. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar um pouco sobre a minha carreira, sobre o meu trabalho. Agradeço as palavras. Me coloco à disposição para ajudá-los naquilo que for necessário, aquilo que for para fazer um futebol melhor, um futebol mais limpo, um futebol mais correto, mais reto, né? Que a gente possa oportunizar aí vários garotos a realizarem seus sonhos, ou pelo menos a vivenciar um pouco desse mundo que é o futebol, que é um mundo gostoso, é um mundo que a gente ama fazer, é um mundo que a gente dá a vida ali para melhorar, para gerar processo, para mudar de alguma forma, né? Algumas coisas de antigamente. Enfim, estou aqui à disposição, espero poder participar novamente de outras lives como essa. Tá? Desejo sucesso a todos aí, que Deus abençoe. Forte abraço. Grande abraço, então, para todo mundo que está assistindo. Tamo junto, até o próximo vídeo da 10 Futebol, uma próxima live com mais algum treinador ou jogador. Aí a gente vai caçando as personalidades pelo Brasil. Até a próxima, valeu, tamo junto. Tiagão, pode cortar!